venho assistindo muito sobre o fim dos tempos e sobre Apocalipse, né? E acredito fielmente que nós estamos na última ou na penúltima geração. Como nós podemos perceber que realmente é o fim dos tempos, mas sem ser nítido, porque nem todo mundo tem uma visão espiritual, essa é a palavra, né? Ver com os olhos nitidamente que o mundo está para chegar ao fim. Nós temos dezenas de profecias escatológicas, profecias bíblicas que tratam do final dos tempos. Na verdade, um terço da Bíblia é escatologia pura. Um terço da Bíblia são profecias relacionadas ao final dos tempos. A Bíblia apresenta uma série de sinais que antecedem o final dos tempos. Não haverá sinais muito claros ou específicos para o arrebatamento da igreja. O arrebatamento será invisível, para o mundo será invisível. Apenas as pessoas que forem arrebatadas verão o acontecimento e dele participarão, mas o mundo não perceberá o arrebatamento, de acordo com a interpretação da escola pré-milenista, pré-tribulacionista, que é uma escola dispensacionalista. Há outras escolas de interpretação escatológica, são várias correntes de interpretação escatológica. Essa que eu citei é uma das maiores, uma das mais aceitas. Eu disse que para o arrebatamento não haverá sinais assim muito evidentes, porque Jesus voltará como ladrão, de surpresa. Ele pegará o mundo de surpresa, pegará a igreja de surpresa. E por isso Jesus manda a gente ficar de sobreaviso. Justamente por isso Jesus ordena que nós estejamos preparados. Inclusive Jesus faz a seguinte pergunta, uma pergunta retórica importantíssima. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará e a fé de muitos se acabará. Essa pergunta clássica de Jesus, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra, é complementada com a seguinte afirmação de Jesus: bem-aventurados aqueles que, quando o Filho do Homem vier, forem achados de pé na sua presença. Então, Bianca, nós devemos estar preparados para o arrebatamento da igreja, como se fosse acontecer ainda nesta madrugada. É necessário que estejamos preparados hoje, como se Jesus fosse voltar amanhã. A minha saudosa sogra, Helena Sabino, ela falava muito sobre o arrebatamento da igreja e ela gostava de repetir isso. A gente precisa estar preparado. Por quê? A morte geralmente vem de surpresa. As pessoas não esperam e a morte chega. O arrebatamento também será assim. Mas você pergunta sobre os sinais que evidenciam que nós estamos no final dos séculos. Eu disse que são dezenas de sinais. Vou tentar me lembrar de alguns aqui. A Bíblia afirma, por exemplo, que quando Israel voltasse para a sua terra, encontraria uma terra seca e deserta, plantaria e colheria em pleno deserto. Israel retorna para a sua terra de origem 19 séculos depois da grande dispersão, lembrando que a dispersão começou no ano 70 depois de Cristo, quando Roma destruiu o Templo de Salomão e destruiu parcialmente a cidade de Jerusalém, que terminou de ser destruída, arrasada totalmente, pelo imperador Adriano, no ano 135. Então, de lá até 1948, os judeus estiveram como judeus errantes pelo mundo. Inclusive, existe essa expressão simbólica, como judeu errante. Por quê? Repito, durante 19 séculos, eles estiveram espalhados pelo mundo, sem pátria, sem território, sem uma nação constituída num território organizado. Mas, no dia 15 de maio de 1948, houve a reinauguração do Estado de Israel. E David Ben-Gurion, que proclamou o novo Estado de Israel naquele dia, citou o profeta Isaías, que fez a seguinte profecia escatológica:
Pode, porventura, uma mulher dar à luz sem ter estado grávida? Pode a estéril dar à luz? Pode uma nação inteira nascer de uma só vez, num só dia? Quando David Ben-Gurion proclama a reinauguração do Estado de Israel no dia 15 de maio de 1948, ele cita o profeta Isaías para que os judeus se lembrassem da importância das profecias e também como sinal para o mundo inteiro. Porque o retorno de Israel, 19 séculos depois da dispersão, é um grande sinal de que nós estamos no final dos tempos. E como eu disse, eles voltam e encontram uma terra seca e deserta. Israel hoje é um grande exportador de flores e de algumas hortaliças. Israel floresce no deserto de uma forma magnífica, tremenda. De repente, Israel torna-se uma potência, um país muito pequenininho, mais ou menos do tamanho do nosso estado do Sergipe. Sergipe é um estado pequeno em relação ao território nacional brasileiro. Agora você imagina um país do tamanho de Sergipe. E Israel, mais ou menos com aquelas dimensões, conseguiu, inclusive 24 horas após a sua reinauguração, ou menos de 24 horas antes, enfrentar uma guerra coordenada e articulada pelos inimigos ao redor. Porque os países árabes ao redor de Israel, no dia seguinte após a sua reinauguração, determinaram a invasão. E o desejo deles era apagar Israel do mapa, matando todos os judeus que já estavam morando ali naquele território. Mas, por incrível que pareça, Israel, recém-nascido como nação constituída, com território próprio, consegue vencer aquela guerra tremenda, reinda, contra 6 países fortemente armados. Não existe outra explicação senão a mão do Senhor dos Exércitos, aquele que guerreia em favor do seu povo e faz cumprir as suas promessas. Nós temos uma série de outros sinais. O profeta Daniel, no capítulo 4, ele diz que no final dos tempos, na verdade, essa revelação foi entregue a Daniel pelo anjo Gabriel, no final dos tempos, a ciência se multiplicaria, as pessoas andariam de uma forma intensa, de um lado para o outro. E, de fato, há pouco mais de 100 anos atrás, seria impossível imaginar o mundo como é hoje. Hoje, se a gente vai a qualquer aeroporto ou qualquer rodoviária de cidade grande, de cidade média ou grande, a gente vai perceber uma grande movimentação. Se a gente viaja pelas estradas do Brasil, por exemplo, e ainda mais entre os meses de dezembro e fevereiro e depois entre junho e julho, a gente vê uma movimentação intensa, muito intensa. É cumprimento de uma profecia que diz claramente que no final dos tempos os homens correriam, viajariam intensamente de um lado para o outro. Então, nos portos, aeroportos e rodoviárias, pelo mundo inteiro, você vai encontrar muita gente correndo de um lado para o outro. E ao observar isso, lembre-se, nós estamos no tempo do fim. O Senhor Jesus, em Lucas capítulo 21, também em Mateus 24 e 25, e ainda em Marcos capítulo 13, entrega o sermão escatológico. Assim como Jesus proferiu o sermão do monte, ele também proferiu o sermão escatológico. Na verdade, muita coisa do sermão escatológico de Jesus já se cumpriu. Por exemplo, Jesus diz assim: e quando os exércitos cercarem Jerusalém, fujam para os montes. E quem estiver no telhado, não desça para pegar alguma coisa, fuja. E quem estiver na roça, não volte para casa, fuja. Isso já aconteceu. Na verdade, há profecias escatológicas, e não são poucas, que têm um múltiplo cumprimento, um múltiplo desdobramento. No ano 70, houve a grande invasão de Constantino por ordem de seu pai, imperador Vespasiano. Os exércitos mercenários contratados por Roma, inclusive
os mercenários eram árabes ou muçulmanos. Uma linguagem mais clara para a gente entender hoje, eles eram muçulmanos. Os exércitos mercenários, comandados pelo grande exército romano, cercaram Jerusalém a partir do ano 66, 67, Jerusalém já estava sitiada. E no ano 70, finalmente, eles invadiram, fazendo uma carnificina horrível. Flávio Joséfo, grande historiador hebreu, nos diz que foram mortos mais ou menos 900 mil judeus. Nenhum sacerdote ficou vivo. Sacerdotes eram degolados, crucificados. Houve tanto sangue em Jerusalém que os cavalos não conseguiam ficar de pé, eles escorregavam. Foi uma carnificina cruel. Por quê? Jerusalém, sendo uma cidade murada, fortificada, era vista por muita gente como um refúgio que jamais seria vencido ou transposto. Então, muitos judeus fugiram e se refugiaram dentro dos muros de Jerusalém. Mas os cristãos lembraram-se da profecia de Cristo no sermão escatológico e, ao invés de ficarem dentro das muralhas de Jerusalém, eles fugiram para os montes conforme Jesus tinha ordenado. Resultado: conforme Flávio Joséfo, mais ou menos 900 mil judeus foram brutalmente assassinados, nenhum cristão morreu. Por quê? Porque os cristãos não estavam lá, eles já tinham fugido, simplesmente por acreditarem naquilo que Jesus tinha falado. É interessante lembrar ainda que mais ou menos 100 mil judeus permaneceram vivos, conforme relato de Flávio Joséfo, e esses foram vendidos como escravos. E daí iniciou-se aquilo que eu já falei, a grande dispersão, judeus errantes pelo mundo. Até no Brasil nós temos muitos judeus, aqui no continente americano há muitos judeus, enfim, em toda a face da terra. Mas há um outro sinal interessante, é que tem uma profecia que diz que no final dos tempos, os judeus continuariam voltando para a terra de Israel. E eles continuam voltando. Já houve vários movimentos, né? Por exemplo, o projeto Abraão, o projeto Moisés e outros tantos projetos de retorno à terra de origem, e do mundo todo foram judeus para a composição e a continuação da composição do povo estabelecido naquela terra. E isso demonstra claramente que nós estamos no tempo do fim. Então, de uma forma mais resumida, vamos tentar pontuar. Daniel nos fala sobre a multiplicação da ciência. A gente está vendo aí de uma forma muito clara, muito intensa, né? A nanotecnologia, a engenharia genética, enfim, a tecnologia tem se multiplicado assustadoramente. Inclusive, cientistas estão preocupados com o desenvolvimento da IA. Será que a inteligência artificial vai acabar dominando os homens? Será que a inteligência artificial acabará controlando a sociedade sobre a Terra? É uma questão que precisa ser considerada. A multiplicação da ciência e do conhecimento realmente tem causado preocupação. É importante, é muito significativo, muito melhor, olhando apenas para esse ângulo, viver hoje, nesse tempo, do que ter vivido há 200 anos atrás, porque hoje as condições são muito mais favoráveis, justamente por causa do avanço da ciência e da tecnologia em todos os setores da sociedade civil organizada, mas ao mesmo tempo nós temos uma série de problemas, inclusive de desigualdade social, má distribuição de renda, problemas intensos e imensos voltados para a questão da organização das sociedades sobre a face da terra, e isso tudo aponta para as profecias bíblicas, que dizem que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Paulo, ao falar sobre esse assunto, diz o seguinte: no tempo do fim, os homens serão extremamente narcisistas. O que é uma pessoa narcisista? É aquela pessoa que se acha demais, ela se venera demais. É um autólatra, um ególatra, uma pessoa muito orgulhosa, prepotente, arrogante. E o apóstolo Paulo diz que no final dos tempos haveria uma sociedade narcisista. O filósofo Bauman afirma
nos seus vários escritos e considerações sobre a sociedade odierna, que nós estamos, na pós-modernidade, vivenciando a sociedade líquida, onde as pessoas perderam, conforme a Bíblia diz, inclusive, conforme o apóstolo Paulo, as pessoas perderam a afeição natural, o respeito ao próximo, perderam aqueles princípios elementares para a boa convivência e os bons relacionamentos. Até que por aqui no interior, nem tanto, mas nas grandes cidades ao redor do mundo, isso tem sido observado de uma forma mais intensa. Sociedade líquida, onde tudo é fluido, onde os valores que foram cultivados ao longo de milênios estão aos poucos sendo desconstruídos através da produção televisiva, através da produção cinematográfica, mídias, jogos, aplicativos, enfim. Esta é a geração do final dos séculos. E Bianca pergunta, nós somos a última geração? Seríamos a penúltima geração? A gente não pode afirmar categoricamente, mas todas as evidências apontam para o fato de que se nós não somos a última, então nós somos a penúltima. Porque, de fato, Jesus está perto de voltar para arrebatar a sua igreja e após o arrebatamento, conforme a visão da escola dispensacionalista, pré-milenista e pré-tribulacionista, 7 anos após o arrebatamento, retornar à terra para julgar as nações e estabelecer o seu reino.